Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema que fala sobre karma. Semana passada falamos sobre a importância das religiões na nossa vida e falamos sobre o nascimento, do Espiritismo, que veio através de estudos e um trabalho muito dedicado e aprofundado do professor Rivail, que após começar a divulgar a doutrina espírita, codificar o espiritismo, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, justamente para que suas obras não se misturassem, porque ele tinha outras obras como Rivail, e as obras frente à doutrina espírita eram obras vindas da espiritualidade maior, Então ele não quis assinar em nome do trabalho acadêmico dele, e sim como Allan Kardec. E é aí que a gente passa então a chamá-lo de Allan Kardec, e veio então o entendimento da vida eterna, de que somos espíritos, que estamos todos evoluindo e no decorrer dessa evolução estamos todos lidando com as consequências das nossas ações e quando introduzimos então o karma. Hoje nós vamos começar a aprofundar mais esse entendimento do karma, trazendo a seguinte reflexão: a culpa é minha? É muito comum as pessoas falarem assim, é meu karma mesmo, tô sempre atraindo esse tipo de pessoa. Ih, fulano é meu karma, tá sempre exigindo de mim. É meu karma passar por doenças, essa doença é meu karma, eu tenho que viver. A gente tem que ter muito cuidado com essa interpretação sobre o karma. Primeiro porque a gente acaba herdando uma interpretação equivocada desse passado, em que usamos dos ensinamentos de Moisés e de Jesus para controlar a sociedade e criamos uma linguagem de punição. Porque a gente acaba colocando o karma como se fosse uma punição e a questão não é essa. Primeiro, que não há punição. A lei de Deus é lei de amor. A gente encontra nas obras de Allan Kardec o termo castigo. Mas é porque é um termo utilizado numa época em que ainda utilizávamos dessa linguagem para compreender o efeito da causa. Quer dizer, você responde pelo que você fez, Hoje, mais amadurecidos moralmente, nós já compreendemos, inclusive através das literaturas complementares que outros espíritos foram trazendo, estão nos trazendo até hoje, que a questão não é o castigo como uma punição. A gente tem que interpretar como um efeito da causa em que eu preciso me responsabilizar por ele. Então, na semana passada eu dei o exemplo de quebrar o vidro. Se eu quebro o vidro, eu não posso simplesmente, quebrei o vidro e pronto. Não, eu preciso limpar, eu preciso catar o vidro com cuidado, inclusive para não agravar a situação. Porque se eu catar de qualquer jeito, vai furar minha mão, vai machucar, A depender de como a gente quebrou o vidro, a consequência já é dolorosa, Se eu caio em cima de um vidro, ele já me machuca. Então eu preciso limpar aquilo para não agravar a situação. E quando eu vejo as consequências disso, que o vidro machuca, que o vidro pode prejudicar, e aí eu limpo, eu passo a ter uma outra relação com o vidro, eu passo a ter mais cuidado. É assim que nós vamos aprendendo na infância a lidar com as coisas do mundo. Um dia a gente pega a canetinha e risca o sofá, a parede, mas a gente, à medida que vai crescendo, vai precisando lidar com as consequências disso. Então, os nossos tutores nos chamam a atenção, a gente tem que ir lá limpar, ou a gente tem que ajudar a pagar o conserto, e aí a gente vai passando a ter mais cuidado
na utilização daquela canetinha. O que é o karma? O karma é a proposta que a lei de amor nos traz de reparação e aprendizado com a reparação. Porque na lei de amor, nós não ficamos devendo nada a ninguém. Se eu te causo um prejuízo, achando que eu estou certa, quando eu estou lá na frente mais madura e eu olho o prejuízo que eu te causei, eu sinto arrependimento. Então, arrependimento, eu costumo muito falar isso em palestras e em sala de aula, o arrependimento é um sentimento muito bom, porque ele expressa um amadurecimento. Quem não se arrepende, não amadurece, não muda o ponto de vista, está sempre pensando igual. E está sempre repetindo as mesmas atitudes e gerando as mesmas consequências. A vida é eterna. Então, aquilo que eu faço agora gera uma consequência e eu preciso me responsabilizar por essa consequência. Eu preciso, se a consequência foi harmoniosa, eu tenho o direito de usufruir dessa harmonia. Agora, se a consequência foi um desequilíbrio que eu causei, eu vou precisar reequilibrar isso. Acontece que nem sempre eu estou pronta moralmente para reconhecer esse equívoco e para me dispor à reparação. Então, às vezes, tem coisas que eu faço hoje que causam desequilíbrio, que eu só vou reparar daqui a algumas vidas, daqui a algumas encarnações. Porque eu vou precisar, primeiro, amadurecer moralmente para revisitar essa situação e reconhecer, eu me equivoquei. Causei um desequilíbrio. E como a lei é de amor, vem uma natureza minha de me arrepender. Gostaria de não ter causado esse desequilíbrio. Como eu não posso voltar e refazer, eu busco a reparação. Poxa, eu quero poder reparar. Se eu causei um desequilíbrio numa pessoa, eu quero poder ser o suporte dela em momentos difíceis, eu quero poder ser o apoio dela, eu quero fortalecê-la. Porque lá atrás eu causei desequilíbrios que ela teve que lidar com o desequilíbrio que eu causei nela. Então agora eu quero apoiá-la, eu quero ajudá-la. Entende? Esse é o processo de amadurecimento normal de um espírito que sai da ignorância e vai para o conhecimento. Aquilo que eu fiz e acertei, ótimo, eu vou usufruir das consequências. E aquilo que eu fiz e causei prejuízos, eu vou buscar consertar. Às vezes isso acontece em tempo real e às vezes isso acontece em outras vidas, porque eu preciso ainda amadurecer moralmente para lidar. Então tem situações que você está vivendo hoje que é uma proposta de reparação de um equívoco seu em vidas anteriores. Por isso, se a gente for buscar a origem do que nós estamos vivendo nessa vida, nós não vamos encontrar respostas. Tem situação que a gente vive hoje em que a gente diz assim, eu não mereço passar por isso. Sim, hoje você tem uma conduta que você não cria esse tipo de situação. Mas, justamente por você estar mais maduro ou madura moralmente, é que situações de desequilíbrios que você causou no passado te revisitam hoje para que você tenha a oportunidade da reparação. Sabe aquele vidro que você quebrou e que você deixou lá? Agora é a hora de você limpar. Porque você já sabe fazer isso, você já está pronto para isso. Agora, tem um ponto que é muito importante a gente considerar. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende sobre a justiça de Deus. Dentro das nossas capacidades, logicamente, né? E aí, olha que interessante. Quando eu sou primitiva, eu tenho atitudes primitivas. E tá ok. Porque eu só consigo compreender o que eu enxergo. Eu só consigo reconhecer o que eu vejo.
Então, como eu sou primitiva, eu só consigo agir de maneira primitiva. Essa atitude é coerente com a minha idade, ela não é considerada um mal. Lembrando que mal é só um conceito dado a qualquer ação que vai contra a lei de amor. Por que ela não é considerada um mal? Porque eu estou fazendo o que eu sei. Eu não sei fazer diferente, eu não sei compreender diferente. Então essa atitude está coerente. Agora, à medida que eu vou progredindo e a minha consciência vai se ampliando, a minha capacidade de compreensão se amplia e eu mantenho o mesmo comportamento por insistência, por orgulho, por egoísmo, essa atitude primitiva, numa fase que eu não sou mais primitiva, já se torna um mal. Porque você tem condição de fazer melhor, mas não faz por preguiça, porque não quer modificar, não quer viver o esforço da mudança, não quer enfrentar desconfortos, pelo orgulho, pelo egoísmo, seja o que for. Poxa, você cresceu e continua agindo como se fosse primitivo. Então aqui essa atitude não é coerente com a sua capacidade. Aí a gente já interpreta como mal. O que acontece aqui? Então, você vai ter que se responsabilizar pelo que você fez. Lá não, lá você fez o que você sabia fazer. Então, a providência divina te protege, te orienta, vai por aqui, vai por ali. É igual à nossa vida física. Não tem grandes complexidades em compreender. Uma criança de 1 ano tem comportamentos que a gente compreende, por vezes a gente acha até fofo ou engraçado. Né? Jogou o Nescau no chão, pintou o cachorro com tinta guache, né? Então, ai meu Deus do céu, vai me dar um trabalho danado. Quem é que resolve isso? Nós, adultos. Então é onde vem a providência divina, ele vai protegendo, direcionando, tá tudo certo, esse comportamento está compatível com o que você é, com o que você sabe. Agora, a partir do momento que essa criança de 1 ano tem 8 anos de idade, se ela pintar o cachorro com 8 anos, os tutores vão lidar de outra forma, de outra maneira. E ela vai responder por isso de outra maneira, entende? De 15 anos, então, aí a conversa já é diferente. Então, quanto mais você avança e mantém comportamentos repetidos, atrasados, porque você não se dispõe a mudar, mais acúmulos de reparação você passa a ter. Porque aquilo que você fez porque não sabia faz parte do processo de aprendizado. A vida vai te dar oportunidades de desenvolver a inteligência naquela frente da vida. Agora, essas que você está escolhendo fazer, tendo condições de fazer diferentes, bom, aí agora você vai ter que se responsabilizar por esse desequilíbrio. E por vezes você vai ter que lidar com essas consequências em tempo real, ou a consequência não vai te aparecer agora. Vai te aparecer na próxima vida ou daqui a algumas vidas. Por que é importante a gente entender isso? Para sentir medo? Não, para que a gente assuma as nossas responsabilidades. Semana passada eu falei, o objetivo da nossa existência é viver livre no amor. E nós iremos escolher o amor dentro da nossa liberdade de escolha mesmo, o amor pelo amor. Então, enquanto eu ficar ferindo isso, as consequências serão de desequilíbrio. E eu vou ter que lidar com isso. O que eu não posso é sair destruindo o mundo, as pessoas, e não me responsabilizar por isso. Ah, mas aí eu rezei. Que legal! E quando você rezou, você reconheceu o erro? Que legal! Mas e a bagunça? Você não vai arrumar? Entende? Tem que arrumar. Você não pode entrar na casa da sua mãe, do seu pai, sair jogando tudo no chão e no final do dia falar assim, ai gente, me equivoquei, perdão, e vai embora. E eles que vão ter que arrumar a casa? Entende?
Eis a proposta do karma. É você lidar com as consequências do que você causou, para que no processo de lidar com isso você cresça, você aprenda. Então, quando você voltar para casa de mamãe, de papai, e falar, eu vim arrumar a casa, cada coisinha que você vai arrumando vai te ensinando alguma coisa. Caramba, isso quebrou. Como é que eu vou resolver isso? Você vai ter um aprendizado, vai tirar uma conclusão. Esse tecido amassou, vou ter que passar. Entende? Então, cada vez que você for resolver aquele desequilíbrio que você causou, você vai crescer. Então, o karma não é punitivo. Ele é educativo e motivacional para a sua evolução. Semana que vem a gente continua falando sobre esse tema, porque ainda há muitos equívocos na interpretação do karma. Eu tenho que aceitar, eu tenho que simplesmente aceitar, ele é eterno. Semana que vem, então, a gente continua.